O Nate teria saído daquela situação se tivesse assistido Kill Bill? Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop e roteirista, e esse é o Cinema Explicado, onde eu trago contexto ou explicação de grandes momentos do cinema que talvez tenham passado despercebido ou causado uma confusão. Kill Bill é um desses filmes que sempre volta a ser referenciado em algum momento, e dessa vez a referência foi coletiva. Muita gente comparou um momento do episódio 7 da terceira temporada de Euphoria com uma cena específica da Beatrix Kiddo no filme. Então, antes de traçar esse paralelo e explicar o que acontece nesses dois momentos separados, um aviso: a partir daqui, esse vídeo contém spoilers de Euphoria e de Kill Bill. Caso, assim como o Nate, você não tenha assistido esse clássico de 2004. Vamos começar então pelo mais recente, que é provavelmente o que te trouxe esse vídeo. No episódio 7 da terceira temporada de Euphoria, o Nate, que ao longo de toda a temporada foi se afundando em dívidas, um traficante chamado Nas acaba sendo sequestrado e enterrado vivo num caixão de madeira, num canteiro de obras. O Nas deixou um cano de ar para que ele sobrevivesse por 72 horas, que era o tempo que a Cassie tinha para conseguir um dinheiro que ele devia. O que o Nas não contava era com uma cascavel furiosa farejando esse cano e descendo até o caixão, provavelmente sentindo o cheiro do medo do Nate. E piora porque o Nate percebe que ela tá chegando e começa a gritar, né? E a cobra ataca. Então, quando o caixão é aberto, ele já tá morto. O Jacob Elord, o ator, disse numa entrevista pós-episódio que o Seth usou cobras de verdade e que ele lembra claramente de estar dentro do caixão com os ombros encostados nas laterais, sem espaço nenhum pra se mover. E foi aí que a internet foi buscar a noiva. Pois é, esse é o nome de guerra da Beatrix em Kill Bill Volume 2, filme em que ela também acaba numa situação parecida, né? Um caixão de madeira enterrada viva, depois de ser sedada e capturada por Bud, que é o irmão do Bill. Sim, o Bill do título do filme, Kill Bill. I am gonna kill Bill. A situação dela no papel parece igualmente sem saída, mas tem algumas diferenças importantes. O background da personagem faz com que a gente espere que ela encontre uma solução heróica e até sobre-humana. A Beatrix passou meses sendo treinada pelo Pai Mei, um mestre de Kung Fu, que, entre outras coisas, ensinou a ela o soco de uma polegada, que é uma técnica associada ao Bruce Lee que concentra a força máxima num movimento de distância mínima, sem precisar de espaço para acelerar o golpe. Pois é, o Tarantino é obcecado pelo Bruce Lee, mas isso daí é outro assunto. Voltando à técnica, é exatamente essa técnica que a Beatrix usa pra quebrar a tampa do caixão no filme. E a sequência que tem viralizado na internet depois da morte do Nate é uma visão mais curta, porque se você assistir o filme completo, há uma alternância entre a cena do caixão, que tá escuro ali, e o flashback da personagem no seu próprio treinamento. Como se o filme estivesse te lembrando, né? Isso não é sorte, ela teve um treinamento, a gente construiu um passado pra ela chegar até aqui. E aí tem a pergunta que a internet tem feito. Mas por que ela não usou a lanterna pra quebrar a madeira, em vez da mão que ficou sangrando de tanto golpe que ela deu? E, mais ainda, isso é fisicamente possível de fazer? Sobre lanterna, dá pra especular que o espaço era pequeno demais pra ter forças de impacto real com um objeto. Mas a verdade é que o filme não responde isso diretamente. Mas o Bud deixa a Beatrix com a lanterna como o seu único modo de sobrevivência. Uma piedade que o personagem talvez não teria se não fosse por conveniência da narrativa. Porque a cena precisava de alguma fonte de luz dentro do caixão pra mostrar o que estava acontecendo ali dentro. Então, essa talvez seja a verdadeira função da lanterna na cena. Tecnicalidade de fotografia. Agora, sobre o escape da Beatrix em si, o programa Mythbusters responde. Em 2008, os Caçadores de Mitos testou exatamente essa cena de Kill Bill 2 e a equipe mediu a força máxima que uma pessoa dentro de um caixão consegue gerar com um soco curto, cerca de 1450 newtons. Construíram um robô capaz de reproduzir esse golpe e colocaram ele dentro de uma caixa de pinho. Depois de 600 socos, o robô tinha criado uma rachadura. Não um buraco como no filme, mas uma rachadura. Depois, mesmo tendo provado que a criação do buraco não seria humanamente ou roboticamente possível, eles trocaram o caixão para uma versão com um buraco que reproduz o que a Beatrix criou no filme e enterraram novamente o robô dentro da caixa para continuar o teste. Isso porque, no filme, há uma inconveniência. Quando ela finalmente abre o buraco, começa a entrar terra no caixão. Afinal de contas, ela estava enterrada. E aí fizeram o teste mais cruel de assistir mesmo com um robô. Deixaram a terra entrar no caixão para ver se dava para escavar. Então até 60 centímetros de terra, ok. Mas aí passou de 1 metro e a terra entrava tão rápido que a saída estava impossível. Ou seja, humanamente não dava pra fazer, só que no cinema dá, porque o Tarantino não tá vendendo ali um manual de sobrevivência, mas sim uma personagem. A cena do caixão em Kill Bill 2 só existe porque o filme inteiro foi construído pra justificá-la. Cada momento de sofrimento do treinamento com o Pai Mei, cada close nas mãos da Beatrix, tudo aponta pra esse momento. A impossibilidade física não quebra a cena porque a lógica do filme não é a lógica da física, é a lógica da preparação, da sobrevivência, da mulher que foi deixada pra morrer várias vezes e continua de pé. Então, o golpe impossível faz até mais sentido porque a Beatrix é dentro desse universo impossível. Agora, o Nate não tem nada disso, né? O querido que era herdeiro não conseguiu administrar uma dívida com agiotas, quem dirá um escape em uma situação difícil, né? Sem treinamento de Kung Fu, nem nada. Então, respondendo a pergunta, ter assistido Kill Bill não salvaria o Nate daquela situação. Ter assistido Kill Bill não te salvaria daquela situação.